Aleluia! Graça e paz, amada igreja. Amém? Vocês estão bem? Louvado seja o nome do Senhor. Mais um culto. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. É motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Nós estamos vivendo um tempo extraordinário. Nós temos uma programação bem avivada para esses dias. E peço que você esteja atento no nome de Jesus. Este é um culto de ceia, mais uma vez uma mesa muito linda, preparada por uma equipe maravilhosa. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus por isso, pessoal. Meus irmãos, eu estava meditando esses dias sobre a importância deste culto. Mas antes de falar, eu preciso passar um comunicado. Eu creio que todos sabem que a gente está trazendo os missionários da Jocum para um prático aqui no Maranhão, sim ou não? Sim, eles já chegaram, fui recepcionar eles ontem, já estão em Imperatriz, já tiraram as roupas de frio, fiquei com dó de alguns. Nunca tinha vindo do Maranhão, um é de São Paulo, só lugar frio, aí chegaram aqui, tiveram um choque térmico. Eu digo, é para vocês irem aprendendo o que é missões. Irmãos, e eles estão essa semana em Davinópolis, e estarão próximo final de semana com a gente, amém? E por causa disso, eu precisei mudar uma data para essa semana. Nós teríamos amanhã um treinamento de direção de culto e organização de culto. Mas como eles só vão estar aqui essa vez no ano, e eles tiveram uma data disponível lá no final de semana, e se eu colocar duas programações no meio da semana, eu sei que as células, tudo isso dá uma complicada. Então, para a gente ter uma programação na sexta, a gente vai adiar a programação de amanhã. Amém? A gente teria um treinamento aqui amanhã à noite. Então, esse treinamento vai ser adiado, porque na próxima sexta, a programação dos missionários com a gente seria sábado, domingo, terça e quarta. Mas eles conseguiram um dia a mais na sexta, tá bom? Então, assim que o bannerzinho estiver pronto, a gente compartilha aí com vocês. Então, pessoal, os líderes de célula me ajudem, você que tem célula na sexta, tentar fazer essa semana até na quinta, quarta não, porque é dia de culto, para que na sexta você possa estar aqui com a gente. E vai ser um treinamento para toda a igreja. Quem tem vontade de crescer em oração e pedir a Deus sobre como orar mais, crescer, amém? Você aí que tem vontade de orar e o marido mudar e a esposa mudar, brincadeira. Mas irmãos, orar... Como orar corretamente, crescer em oração, ser um intercessor forte. Então, esteja atento. Na hora que a gente tiver com a artezinha pronta, a gente vai compartilhar. Mas sexta, sábado, domingo, terça e quarta. E, irmãos, nós teremos evangelismos, muita coisa. Será um final de semana extraordinário que a gente vai ter. Amém? Combinado? E eu não sei se alguém vai avisar, mas a gente está com uma rifa para ajudar no encontro. Amém? Algum homem ainda tem algum aí? Ainda tem para vender aí? Tem, ali ainda temos. São 15 prêmios. A minha eu acho que ainda tem uma ou duas lá. São 15 prêmios, vai acontecer no dia 19, irmão Júnior, me ajude aí. 16. Dia 16, próximo domingo. Pastor, qual é a causa? Ajudar a mandar pessoas que não têm dinheiro para o encontro. Se eu fosse você, no final deste culto, eu diria, eu quero logo essas rifas. Eu não preciso nem ganhar o prêmio, eu só quero ajudar. Amém? Glória a Deus. Amados, o assunto do culto de hoje, o título da mensagem é o caminho de volta. Se você puder anotar na sua Bíblia, o caminho de volta. Diga comigo em voz alta, o caminho de volta. Amém? E você que talvez esteja se perguntando que caminho é esse. Irmãos, a mensagem dessa semana é fruto de uma crise minha essa semana com Deus. Meus irmãos, 7 capítulos da Bíblia por dia, algo que parece fácil. Agora vá aplicar isso na sua vida.
lendo a Bíblia do começo novamente, olhando para o Éden, olhando para a criação do homem, e contemplando a beleza do jardim. Este é um domingo de Páscoa. Esse é um domingo de Páscoa. Olhando para a beleza do jardim, olhando para o que o homem era e como Deus criou o mundo, olhando para um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva que tinha o dia inteiro na presença de Deus, eu me deparo com uma vida corrida, onde para tirar 1 hora de leitura bíblica diária, pelo menos, sem interrupção, é uma missão quase impossível. Sem que um telefone toque, sem que um menino chore, sem que tenha que fazer alguma coisa, sem que tenha que sair. Uma missão quase impossível. Eu disse: meu pai, não é possível. Adão e Eva tinham aquele tempo inteiro, por que é tão difícil separar um tempo onde nada mais importe, só a tua presença? E essa é uma guerra que eu comecei a lutar, e eu dizia: não é possível, eu não vou sair derrotado, e daqui a pouco eu era vencido, e eu dizia: mas eu vou recuperar esse tempo, e daqui a pouco eu recuperava no outro dia. Então tem sido semanas de lutas. Se nós fôssemos dar o dízimo do nosso tempo para Deus, seriam 2 horas e 40 minutos do nosso dia para o Senhor. Eu não estou falando de assistir Netflix, eu não estou falando de mexer no WhatsApp, eu não estou falando de assistir filme, eu não estou falando de ir pescar, eu estou falando, você pode até ir pescar, mas deixa um anzol armado e separe 2 horas e 40. Se o peixe puxar, deixa ele enganchado lá. 2 horas e 40 depois, você pega um anzol. Então tirar 1 hora diária para o Senhor, não é 1 hora mexendo na comida, não é 1 hora arrumando a casa, é 1 hora onde eu vou conversar com Deus. E de repente você percebe que não é uma missão tão fácil. E eu lendo sobre o Éden, o princípio, e tudo que aconteceu esses dias, irmãos, vendo como o mundo deturpou a Páscoa. Eu lembro que na minha infância, a Páscoa era uma das minhas épocas favoritas, porque eu lembro que a escola trazia aquela lição de pintar o coelhinho e os ovos da Páscoa, e eu achava aquilo maravilhoso, né? E eu ficava, nunca parei para pensar, né, o que tinha a ver. Um ovo da Páscoa, um coelho, chocolate, mas eu achava maravilhoso colorir aquelas tarefinhas da escola. Irmãos, e como o mundo nos roubou, uma vez que Páscoa não tem nada a ver com isso. A Páscoa do cristão é Cristo ressurreto, amém? Não existe coelho, uma invenção, uma criação, mais uma. Toda época cristã tem algo para tentar roubar a glória. Natal tem um tal do Noel. Páscoa tem o coelho. Você já observou? Sempre tem algo. Quando a Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então eu queria conversar um pouco com vocês sobre este culto de ceia, sobre o caminho de volta. De volta aonde, pastor? De volta ao Éden, de volta à presença de Deus, sobre o que aconteceu com o homem, sobre o que aconteceu com a humanidade, sobre como nós viemos parar aqui. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3, e verso de número 24. Gênesis 3, 24. Gênesis 3, capítulo 3, verso de número 24. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Essa semana eu tive uma experiência.
Eu, nessa de ler a Bíblia, mais do que o normal, eu me vi, eu costumo deixar uma Bíblia no gabinete, uma no carro, uma em casa, né? Eu tenho o tablet onde eu estudo, mas eu me vi numa situação que eu não estava com nenhuma das minhas Bíblias, e eu queria ler. E eu já falei que eu não sou muito adepto de Bíblia no celular, eu não tenho, né? É questão pessoal, não é pecado você ter, você pode ter. Mas como eu só estava com o celular, eu disse, eu vou ler a Bíblia no celular. Então eu baixei a Bíblia. E quando eu chego no destino, que eu só tenho a Bíblia no celular, eu vou ler, aí estava assim, ó, você está sem internet. A Bíblia não abriu. Você já parou para pensar o que é a palavra de Deus? O que é ter acesso a isso, a esse livro? O que é ter acesso à sua palavra? O que é poder meditar nela? Né? O quão precioso é a palavra de Deus para nós. E é justamente isso que está me ajudando. É lembrar de que aquilo que eu estou gastando pouco tempo é mais precioso do que aquilo que eu tenho levado todo o meu tempo, todo o meu dia. Então, em alguns momentos eu vou deixar de responder a algum de vocês. A minha vontade é grande, mas eu vou escutar o celular tocando e eu não vou atender. Porque eu preciso ser capaz de entregar para Deus um pouco do meu tempo. Porque se eu não ouvir Ele, dificilmente eu consigo ajudar alguém. Se eu não ouvir a voz de Deus, dificilmente eu consigo aconselhar alguém biblicamente. Dificilmente eu consigo dizer para o mundo que é o que Deus está pensando, o que Deus está falando. Gênesis capítulo 3, verso 24, é a sentença final do homem pós-Éden, ou com a saída do Éden. O homem peca, sua esposa, Deus traz a sentença. Os versos que antecedem esses é a sentença de Deus sobre o trabalho do homem, sobre as dores de parto da mulher. Então a Bíblia diz o seguinte: depois de expulsar o homem do Éden, do jardim, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante. Preste atenção nisso. E uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O homem foi expulso do jardim, o homem perdeu a direção do caminho, e o homem foi impedido, porque Deus plantou querubins e uma espada flamejante que se movia. Sabe o que é isso? Essa é a sentença de Deus, para que o homem não mais tivesse vida eterna. O pecado do homem separou o homem de Deus. Amados, a humanidade nunca viveu um momento na história como o que nós estamos vivendo hoje, com tantos desencontros. Nunca se tornou tão evidente a falta de direção, a falta de rumo, a falta de propósito, a falta de um entendimento na hora de tomar decisões. Irmãos, a forma de pensar. Nunca a religião foi tão debatida, nunca se viu tanta gente perdida nesses dias. Alguém pode dizer, verdade, pastor, fora da igreja. Não, essa é uma verdade dentro e fora. Nunca se viu um povo tão sem rumo, nunca se viu um povo tão sem direção, sem identidade, sem capacidade de tomar uma decisão biblicamente, sem capacidade de saber concentrar o seu foco, de trazer um rumo para as suas emoções, para a sua vida. Amados, o homem tem se perdido nas suas próprias economias. O homem na política é um caos. Política para nós se tornou um motivo de... Não é melhor deixar isso quieto. Nós somos incapazes de falar o assunto política e o irmão não sair da célula do... Você já viu isso? Incapazes. Ó, meu líder, eu estou saindo, fulano da célula é do lado do braço esquerdo, eu sou do braço direito, a gente não se junta. Na vida social, vamos sair depois do culto? Estava conversando esses dias com a minha esposa. Antigamente,
eu não sei se 10, uns 15 anos atrás, igreja, terminava o culto, ia todas as pessoas para um só lugar lanchar. Um só lugar. Terminava o culto, se era, esse negócio de x-tudo é mais moderno, né? Se era cachorro quente, era cachorro quente. Se era pizza, meu amigo, se a Romanos falasse. Antigamente não tinha esse de pizzaria não, gente, isso é coisa da modernidade. Era Romanos, acho que é a Roma. Italianos, ainda não era aquela lá não, que tem não sei o que, parquinho. Então, a gente saía, ia todo o crente, tudo indo da igreja. Quando o povo do lanchonete via, dizia, ei, hoje a gente lucra, menino. Hoje não, é quase impossível sair, porque cada um quer uma coisa. A gente quase não consegue decidir por um lanche só para todo mundo. Sabe quem está se dando bem? Lanchonetes que tem pizza, hambúrguer, espeto, crepe, misto, açaí, sushi, porque serve todo mundo. Mas se servir só uma coisa, certeza, a gente se encontra no final da noite em casa. Cada um vai comer o que quer. Isso não é pecado, isso não é problema, mas isso tem nos dividido. Isso tem nos dividido, a nossa vida social, a sua segurança, a sua família, a nossa saúde, a nossa moralidade. Irmãos, nós vivemos um tempo de completo tontura espiritual, mas isso não é novidade. A Bíblia alertou que isso ia acontecer. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo e grave esse texto aqui de Gênesis, porque a gente vai voltar para ele. 2 Timóteo, Novo Testamento, lá para riba, lá para frente já, mais para o fim do que para o começo. Você vai encontrar 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 1. Quem tem uma Bíblia que tem um subtítulo, pode ler para mim como é que está escrito o título desse capítulo? A impiedade dos últimos dias. A sua Bíblia é igual à minha, Michael. A impiedade dos últimos dias. Quer ver uma coisa? Baixa um pouquinho para mim as luzes, vocês conseguem? Para a gente focar um pouco no data show aqui. Nós vamos, eu acho que aqui está em NVI, não está? Está em NVI? Está em NVI. Ok, pode baixar um pouquinho. Vamos ler esse texto bíblico. Eu não sei se você tem lido esse texto bíblico, mas vamos ler ele como a Bíblia diz. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Irmãos, está na Bíblia, está aqui na Bíblia, sem amor pela família, irreconciliáveis, olha isso, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Agora volte por favor para mim para o verso de número 1. Saiba disso: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Pode acender a luz.
Pastor, como é que eu sei que isso está acontecendo? Porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Como é que eu vou saber os últimos dias? Esquece últimos dias e foca em tempos terríveis. E se pergunte, o que é que nós estamos vivendo nesse tempo? Nós não estamos vivendo tempos de bonança, irmãos. É evidente que isso não é o começo de tudo. Quando nós estamos lendo a Bíblia e nós vemos o primeiro pecado, Deus cria o homem perfeito, cria a mulher, está no jardim, tem vida eterna, eles têm acesso a Deus, mas o homem peca. Com o pecado do homem, eles são expulsos do jardim. Deus coloca querubins e uma espada flamejante. O único preço para passar de volta era morrendo. Entenda isso. O propósito da espada no caminho de volta ao jardim era matar. Ou seja, a única forma do homem entrar novamente no jardim tinha que ter morte. Jesus está aqui e a gente não percebe. Sabe, irmãos, esse texto, Paulo ele descreve o homem nesse tempo. Eu não sei se você consegue enxergar comigo, mas Paulo em 2 Timóteo está descrevendo o homem neste tempo, um completo perdido, totalmente longe de Deus. Se você olhar, irmãos, e eu esses dias lendo a Bíblia do começo novamente, e me lembrando, olhando para Gênesis ali, capítulo 6, quando Deus olha para nós e disse: eu desisto. O povo pecador, vou acabar com tudo e fazer um novo povo, está resolvido. Mas graças a Deus por Noé, que ele olha para Noé e diz: deixa eu fazer um teste com aquele rapaz. Mas meus irmãos, é evidente que este não é o começo de tudo. O homem desde aquele tempo tomou ciência do bem e do mal e se afastou de Deus. Preste atenção, eu falei para vocês de uma guerra que eu tenho enfrentado para tentar separar um tempo específico, único para Deus. Sabe por quê? Porque eu tomei conhecimento do bem e do mal. Eu descobri que tem outras coisas para fazer além de ler a Bíblia. Eu descobri que tem outras coisas para fazer além de ficar conversando com Deus na viração do dia. Nós descobrimos prazeres, nós descobrimos deleites, nós descobrimos coisas e mais coisas e mais coisas, e o Discovery propõe a gente descobrir mais. A nossa vida é descobrir, é querer achar. Irmãos, e isso fez com que a gente se afastasse de Deus. Desde que o conhecimento do bem e do mal entrou no mundo, o homem não consegue entender que o tempo com Deus é mais importante do que qualquer outro tempo no mundo, lá fora. E isso é o começo da tragédia. Sabe, irmãos, o homem... Eu quero fazer uma pergunta. Vocês acham que algum dia, em algum momento da história, a gente já viveu próximo de Deus, olhando para a Bíblia? O homem em algum momento já viveu próximo de Deus? O homem viveu uma vida diretamente ordenada por Deus, ele e Deus? Sim ou não? Sim. Sim. O problema é que levou 2 páginas da Bíblia, só isso. Só 2 páginas da Bíblia. Nós vamos para Apocalipse capítulo 2. Você não precisa abrir, é só uma referência. Nem estava aqui da pregação. Na verdade, o livro de Apocalipse inteiro. Mas a Bíblia diz que aquele que vencer... Meu Deus. Em Gênesis 2 e 3, o homem perde o direito. Em Apocalipse, a Bíblia diz que aquele que vencer, ele poderá de novo ter o jardim. Olha o tempo, irmãos. Olha o tempo fora do jardim, longe de Deus.
E João, ali com a igreja no ano 90, a igreja perseguida, ele é enviado para a ilha de Patmos, então ele tem a revelação acerca manda as cartas para as igrejas, e lá ele tem essa visão e essa revelação, ensinando a igreja a corrigir, e ele vai falar para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras. Olha o que Jesus diz a João em Apocalipse, irmãos. Lembra-te, Adão, de onde você caiu, se arrependa e volta à prática das primeiras obras. O que Adão fazia no começo, gente? Tudo que ele tinha era Deus, não tinha nada que mais importava para Adão, era só a presença dele, era só desfrutar dele. Então em Apocalipse, Jesus se revela a João, e ele diz: lembra-te de onde caiu. A igreja, essa igreja, é uma das igrejas mais notórias, é uma igreja que Jesus elogia. Tenha a teu favor que você repreende a doutrina dos nicolaítas, que era uma seita terrível, promíscua, imoral, uma seita que tudo que era imoralidade sexual eles praticavam. Então parabéns, vocês são firmes, vocês não concordam com aquilo. Tenho porém contra vocês que deixaram o primeiro. O que é o primeiro amor, gente? Primeiro amor não é a primeira namorada, primeiro amor não é o primeiro emprego, primeiro amor não é o primeiro filho, primeiro amor é tudo que a gente tinha antes de conhecer tudo que a gente tem hoje. Primeiro amor é a presença de Deus no seu jardim, onde nada mais importava. Então Deus diz para João, revela à igreja: tenho porém contra vocês que abandonaram o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta à prática do Éden. Eu e Deus, Deus e eu. E eu descobri esses dias na própria pele que não é fácil pôr em prática isso aqui. Não é fácil, irmãos. Não é fácil dizer para Deus: meu tempo é teu, o Senhor é meu. Ah, pastor, mas andando na rua não glorifica a Deus? Glorifica. Difícil é você fechar os olhos e não olhar para os outdoor, para as roupas caras, para as roupas bonitas, para aquilo que está vendendo. Tudo que você fizer na rua andando é dizer que Deus é bom o tempo todo. Você já parou para pensar que na hora do louvor a gente deveria adorar de olho fechado? A gente se distrai com tanta coisa. Então o homem já teve um dia de plenitude com Deus no Éden, só lá. E é por isso que é estranho, às vezes a gente tem experiências com Deus que parece que a gente já tinha tido aquilo antes, e é difícil explicar isso, mas é porque uma vez que o Espírito de Deus está em nós, irmãos, nós sentimos um pouco do que era o Éden, nós sentimos um pouco do que era o jardim, um pouco do que era ter tempo com Deus. Então é por isso que, mesmo você nunca tendo ficado um mês inteiro na presença de Deus, quando você vai para uma conferência, você tem a sensação de que você queria ficar a sua vida inteira na presença dEle. Quando você vai para um EIFOL, para uma escola intensiva, quando você vai para um seminário, quando você vai para uma conferência, a gente tem aquela sensação de que, meu Deus, por que isso aqui não é para sempre? Por que eu tenho que voltar para botar o feijão no fogo? Por que eu tenho que voltar para pegar o menino na escola? Por que eu tenho que trabalhar na segunda-feira? Porque Deus faz com que a gente sinta um pouco daquilo que Adão tinha e abriu mão. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que sim, nós tivemos um tempo de plenitude. Em toda a história do homem, Deus sempre procurou um relacionamento conosco. Em toda a história da humanidade, é Deus procurando um relacionamento conosco. Leia Gênesis. Irmãos, esses dias eu estava dizendo: Deus, o Senhor é muito misericordioso. O povo mentia na cara limpa e Deus não consumia eles. Jacó engana seu pai. Quem está aí? É seu filho, Esaú. A voz é de Jacó, mas os pelos é de Esaú. É ele, pai. Meu irmão,
Jacó não era gente, não. O povo não tinha medo de, sabe? O tempo todo Deus dizendo, tu peca, tu erra, mas eu quero um relacionamento contigo. O texto que a gente leu de Gênesis se refere ao momento em que o homem começou o seu declínio. O momento em que o homem começou a cair. O momento em que o homem se afastou. Mas Deus, com o seu amor, preparou um jardim ao homem, um jardim perfeito. Irmão, nesse jardim havia árvore da vida. Deus tinha uma relação estreita com o homem. Era Deus e o homem e Deus, conversava com ele todos os dias. O homem vivia em segurança, não tinha cerca elétrica, não tinha segurança armada, não tinha necessidade de Pix, de dinheiro, não tinha, irmãos. O homem tinha tudo o que ele precisava, o próprio sustento dele vinha de Deus. No jardim tinha tudo. Mas o homem então decide que aquele tudo não era suficiente. O homem foi dado a livre escolha. E na hora que ao homem foi dada a livre escolha de comer ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal, sabe, porque quando ele fizesse isso, certamente ele morreria. Entenda, irmãos, uma coisa: não difere dos dias de hoje o que aconteceu no Éden. Não é diferente nos dias de hoje o que aconteceu no Éden. Quando a gente desobedece a Deus, a gente morre espiritualmente. Ah, mas eu não comi da árvore da vida. Toda vez que a gente desobedece a Deus, nós atraímos morte espiritual para as nossas vidas. A consequência da desobediência foi a morte espiritual. E nós precisamos entender que isso continua acontecendo. Pastor, eles não morreram fisicamente. Gênesis 3:24 está narrando a morte de Adão e de Eva, se você não sabia. Ali está descrita a morte de Adão e de Eva, expulsos da vida eterna. Toda vez que você vai em um velório, lembre Gênesis 3:24. Nenhum velório precisaria acontecer. Ninguém morreria. Ninguém morreria. Nós não fomos feitos para morrer. E você vai ler na Bíblia novamente, você vai vendo, Noé viveu um tanto, mas Deus disse, eu vou encurtar os dias deles. Então a vida do homem foi diminuindo. Aquilo que era 950 foi caindo. Você vem para Abraão, você vai ver a idade que eles já estão morrendo. A nossa vida foi declinando, regredindo. Nós não precisaríamos estar em velório, não existiria funerárias, porque o pecado entrou no mundo. O homem então foi sentenciado à morte. Então, irmãos, essa conversinha de coelhinho da Páscoa, no nome de Jesus, a Páscoa fala da morte do Cristo no nosso lugar. Adão e Eva, em razão, na razão deles, decidiram, se a gente comer a gente não morre. Foi isso que a serpente disse: coma e vocês não morrerão. Eles escutam a voz da serpente e questionam a voz de Deus. Todos os dias isso acontece, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças, em tudo. Deus diz, faça e viva. A serpente diz, não faça e você não vai morrer. E a gente muitas vezes acaba optando pelo conselho da serpente. Então eles decidiram, tomados pela razão humana, eles entenderam que poderiam prosseguir e decidiram comer. Desobedeceram a Deus e comeram. Você já parou para pensar, você que está aqui hoje, você já parou para pensar, como pode o homem hoje tão culto, né? Nunca se viu uma geração tão culta, tão inteligente. A gente tem tanta informação. Irmão, você chega em casa, liga um jornal ou pede para Alexa, as principais notícias do dia. Ela diz, você quer da CNN, da Band News, da Globo News? E você escolhe um, então ela te manda meia hora de notícia. Hoje o presidente Lula sobrevoou o Maranhão, viu as regiões alagadas. O Palmeiras, eu não sei, mas ia jogar vai dizer daqui a pouco, se o Flamengo perdeu, se ganhou, se o Palmeiras foi campeão. Diz tudo! Nós somos uma geração que tem acesso a todas as informações, tanta tecnologia, tanto conhecimento da ciência.
Não sei se você sabe, você pode pegar a Bíblia, copiar ela, lançar num aplicativo e ele lê para você a Bíblia. Tanta coisa que a gente tem nos dias de hoje, tanta coisa boa. Por que é que o homem é tão infeliz? Venils, isso aconteceu no Éden também. O homem tinha tudo o que ele precisava para ser feliz, mas ele decidiu que queria algo mais. Nós temos tudo o que nós precisamos para ser feliz. E por que é que essa é uma geração tão infeliz, tão doente emocionalmente? Há algo que o Senhor quer nos ensinar. Diga assim: há algo que Deus quer me ensinar. Amados, toda vez que o homem anda pela razão dele, ele corre o risco de parar de ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que você brigar com alguém e dizer, mas eu tenho razão, tome cuidado. Pastor Rubens costumava dizer que é melhor ser feliz do que ter razão. Todas as vezes que o homem age, anda e toma decisões pela razão humana, como é que um fruto tão bom pode me matar? A razão humana. Ele corre o risco de ser expulso do jardim, de perder a presença. A razão humana diz o quê? Meu patrão não me paga do jeito que é justo, eu vou pegar aquilo que eu tenho direito. Meu casamento não está tendo o que eu quero, eu vou procurar em outro lugar. As coisas não estão funcionando desse jeito, mas a minha razão. Deus nos criou para ouvir a voz dele e não para andar por razão ou em razão de alguma coisa. Meus irmãos, e todas as vezes que nós andamos pela nossa razão, nós perdemos a oportunidade de andar pelo poder de Deus. Nós perdemos a oportunidade de ser direcionados pelo poder de Deus. Sabe, igreja, assim o homem... Se você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 3, verso 23... Pastor, o senhor está falando de Adão, e o que é que eu tenho culpa nisso? O senhor falou de Adão, mas eu não sou Adão, eu nem sei quem era ele, eu nem vivi naquela época. O problema é que Adão, irmãos, estava em nós e nós nele. Romanos 3, 23, a Bíblia diz que todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Nós pecamos em Adão, com ele, nós carregamos essa herança em nós, mas, igreja do Senhor, mas, este é um culto de ceia, este é um culto de Páscoa. Todavia, com tanta coisa ruim, com um homem tão imoral, Deus não desistiu de nós, irmãos. Deus não desistiu de nós, irmãos. Esse culto só acontece por causa disso. Esse culto só é possível por causa disso. Deus preparou um resgate, Deus preparou um plano, Deus preparou um caminho de retorno para Ele, e esse caminho deu um nome, o nome desse caminho é Jesus, igreja. A Bíblia diz que Deus pôs, irmãos, não sei se você já tinha entendido isso é muito poderoso. A Bíblia diz que Deus expulsa o homem do Éden. Deus coloca querubins. Só quem pode, irmãos, tirar querubins de uma ordem é alguém que está acima deles. Deus põe uma espada inflamada, uma espada em chamas para proteger o caminho do Éden. A única forma de passar era morrendo. Mas João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho. A única forma de passar era morrendo. Gênesis 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, morreu
para que nós tivéssemos acesso ao Éden novamente, para que nós tivéssemos acesso à presença novamente. O homem, todas as vezes, você já viu de Indiana Jones? Indiana Jones é um filme de um homem que procura a arca da aliança. Você já viu sabia que tem gente que até hoje procura o Éden? Irmãos, é só falar com a gente um pouquinho que a gente apresenta Jesus e Ele mostra o caminho, e o povo está procurando por rumo do Egito, ali assim, ó, na Antioquia. Graças a Deus que Ele não desistiu de nós, igreja. O Senhor tinha um plano. O Senhor decidiu estabelecer um plano, e aqui tem uma chave de Deus para nós, para o homem voltar ao jardim de Deus. Pela razão dele é impossível, sabe por quê? Porque ele merece morte, fogo. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios, e o homem, quando saiu do jardim, estava destinado. Então o caminho da razão humana nos leva à perdição, mas o plano eterno de Deus, o propósito da redenção, que passa por Jesus, nos leva de volta ao jardim, porque pela espada passou o Cordeiro de Deus. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Então assim Deus preparou todas as coisas. Então assim o Novo Testamento chega. E João 14, a Bíblia diz: não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas. O Éden, que só tinha Adão e Eva, com Cristo na cruz, agora é um lugar de muitas moradas, irmãos. Agora eu e você temos acesso novamente à presença de Deus. Meus irmãos, o Senhor desde a sua eternidade tem preparado o jardim. O jardim está guardado, sabe? E as mansões celestiais estão preparadas. Mas nós precisamos acessar através do caminho. Nós precisamos acessar esse lugar através do caminho. Como diz o hino da harpa: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com crente de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho tanta saudade, das glórias que lá hei de ter. Ó, que gozo eu vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluia! Eu estava falando aqui na hora da gente orar por esse culto, que um dia eu vou em Israel. Diga amém. Amém. Eu não sei o que tanto eu verei lá, mas uma coisa eu já sei: não tem ninguém no túmulo. O túmulo está vazio, meus irmãos. Eu não vou procurar ele no túmulo, porque o túmulo está vazio. Ele não está lá. Por quê, pastor? Porque Deus nos amou de tal maneira. Esses dias eu tenho dito para Deus: o Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. É impossível você ler a Bíblia do começo e não entender que Deus é bom. Tudo que você vê é um homem que merecia morte. Um homem que merecia morte. E Deus não desistiu. E Deus estabeleceu um plano. E Deus enviou o filho. E a espada que era para me cortar, cortou o seu filho. Ah, meus irmãos, era necessário passar pela espada inflamada. Não era uma espada crua, mas era inflamada pela profecia. Isaías narrou como aconteceria. Jesus então passou pela espada inflamada. Ele foi escolhido de Deus para passar pela espada inflamada. Ele obedeceu ao Pai, porque teve a revelação que o Pai queria que ele tivesse. Mas ao terceiro dia, aleluia,
ressuscitou dentre os mortos e subiu ao Pai. Então, para que a gente possa cantar o que a gente cantou, graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, o castigo merecido que Ele não me deu, para que a gente possa cantar isso, os anjos precisaram declarar, os anciões, o céu foi testemunha. Houve uma canção antes de graça, e a canção foi: a morte venceste, a tumba vazia agora está. Oh, Jesus, oh, Jesus, Ravabaxodocodarabás. Vamos. Quem está acima dos querubins? O que é poderoso? Então Jesus, quando os discípulos, irmãos, entenda isso, como eu disse, esse sermão é resultado de uma crise minha na presença de Deus esses dias. Quando os discípulos dizem: Jesus, mestre, para onde tu vais que não pode nos levar? Ele diz: para onde eu vou vocês conhecem o caminho. Meu Deus, para onde eu vou vocês conhecem o caminho. Ele disse: eu venci a espada flamejante, eu venci a morte para que vocês tivessem acesso novamente ao Pai. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida. Você conhece o caminho que leva ao Pai? Você conhece o caminho que leva de volta ao jardim de Deus? Eu não sei como é que eu te digo isso, mas eu sei que eu preciso te dizer. Tolo é aquele que achar que Cristo morreu em vão. Nós decidimos sair do jardim. Deus enviou o seu Filho. Ele morreu por nós. Ele abriu de volta o caminho. É por isso que alguns ouvirão dele: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Vocês escolheram 2 vezes me rejeitar e não aceitar a minha eternidade. Irmãos, 2 vezes rejeitar o jardim. Você sabia que só volta para o céu quem de lá veio? Só vai para o céu quem de lá saiu, igreja. Céu é lugar de retorno. Céu é lugar de retorno, a gente volta. Então alguém que conheceu aquele lugar e não quer voltar para lá, não é digno. Não é digno. E é por isso que nós precisamos pedir a Deus que nos dê saudade do céu. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê saudade do céu.
Com certeza essa é uma pergunta que muitos neste momento difícil querem saber a resposta. Alguém conhece um caminho para a salvação? Alguém conhece o caminho para a salvação? Essa semana, fazendo uma visita no hospital, eu mais fui evangelizado do que eu evangelizei. Eu disse: olha, eu vim falar de Jesus. A pessoa disse: o Jesus que está comigo aqui e que tem me ajudado, pastor, a passar o dia nessa sala. Eu digo: que bom que o Senhor veio antes de mim. Meus irmãos, o céu é lugar para quem desfrutou dele na terra e descobriu que aqui na terra não é suficiente, que precisa de mais, que tem mais e quer mais e quer mais, que para isso precisa da eternidade. E que para isso precisa da eternidade. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Quero chamar o ministério de louvor. No livro de... Ouça isso, não se distraia, por favor. Esse é um tempo de você prestar atenção na palavra distração, ela é perigosa. Não se distraia. No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 8, Jesus se revela assim. Isso é ele mandando João nos avisar. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. O que é, o que era e o que há de vir. Uau! Ele era no Éden e há de vir novamente. O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus. Amada igreja do Senhor, existe um tempo para nós nesse tempo, para a gente se perguntar: põe para mim, por favor, isso aqui, Apocalipse 2:7. O Senhor me fez ir nesse texto bíblico esses dias. Eu lendo Gênesis, o Senhor me fez ir nesse texto bíblico. Irmãos, olha para cá. Isso é Apocalipse já. Leia isso comigo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Pastor, eu não entendi. Deus criou o homem. Ele pecou e saiu do jardim. Jesus vem, estabelece a igreja, morre. Anos depois, a igreja sendo perseguida, João é levado à ilha de Patmos, e Deus diz o quê? Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aquilo que o pecado nos proibiu, Jesus Cristo nos deu acesso novamente. Esse culto vai ser diferente. Eu não vou te perguntar se você pode ou não ceiar. Se você já veio no culto 2 vezes, você sabe disso. Nós vamos começar a louvar. Você vai sair do seu lugar, vai pegar o cálice. Pastor, mas eu quero me converter, eu quero me reconciliar com Jesus. Então você vem agora. Se você quer fazer essa oração, quer receber essa oração, você vem aqui agora. Eu não quero demorar com uma coisa que Jesus me deu o direito de fazer. Eu não quero prolongar uma coisa que o Senhor tem pressa. Se você tem ouvidos e ouve a mensagem, quer se reconciliar, quer voltar para Deus ou entregar a sua vida, é nesse momento. É agora.